Bom, gente, então, vamos lá, né? Agora a gente vai começar a nossa aula, certo? Nós vamos falar hoje sobre trabalho da força elétrica. Vocês sabem que para a física, trabalho é representado pela letra do alfabeto grego tal, né? Geralmente pode se representar por W também. Eu gosto mais de usar o tal, que já vem lá da mecânica cinemática, certo? E aqui nós vamos estudar hoje o trabalho realizado em um campo elétrico uniforme. Esse aqui é um campo elétrico uniforme. A gente sabe que a gente classifica como CEU, seria campo elétrico uniforme. É um campo elétrico que é constante. Ele tem uniforme porque em todos os pontos ele tem o mesmo valor. Eu representei aqui já um esquema, duas placas planas, paralelas, eletrizadas com sinais contrários. Claro que o campo elétrico ele nasce na placa positiva e ele direciona-se para a placa negativa. Eu coloquei também, gente, algumas equipotenciais, certo? 60 volts, 40 volts, 20 volts, 0 volts. Só colocar para vocês que aqui são superfícies equipotenciais. Quero pedir também para vocês que vocês compreendam que cada vez que eu baixar na frente da câmera, porque eu estou aceitando mais uma pessoa entrar na nossa reunião aqui, na nossa aula. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, gente. É muito importante que cada um de nós, nesse momento agora, gente, tenha a consciência do que é estudo, é a distância, o que é esse estudo aqui eu considero só um estudo remoto. Na realidade, eu só não estou junto com vocês, mas eu estou aqui. Posso tirar as dúvidas de vocês, certo? Posso conversar com vocês. Eu quero que vocês participem mais. Quero pedir, eu não quero. Assim, querer é uma linguagem forte. Pedir a vocês que participem mais, façam mais perguntas, questionamentos, explanem suas dúvidas, porque a nossa forma de estudar ainda vai ser essa aqui, a mais segura que tem no momento que nós passamos, tá bom? Então, no decorrer da semana, como eu coloquei para vocês, essa semana não tem atividade, é só explicação. A próxima semana é que eu vou ter que colocar um material para vocês resolverem, me darem retorno à tarde da próxima semana, que tem aula novamente. Esse aqui é o nosso horário de aula, viu, gente? Que tem aula novamente. Nesse mesmo horário eu vou estar corrigindo questões na próxima semana, certo? E vamos lá, falar sobre o trabalho da força elétrica. Gente, esse trabalho é bem fácil. O que é o trabalho? O que é trabalho para a física? Para a física, trabalho é a capacidade de se realizar deslocamento, gastando para isso uma quantidade de energia. Então é prático, quando a gente assim, a energia elétrica, a eletricidade em si, ela realiza um trabalho sobre a carga elétrica, sobre o elétron, sobre o próton. Claro que quando a gente assim, realiza um trabalho sobre a carga elétrica, existe o trabalho positivo e o trabalho negativo. Não existe essa questão de dizer, eu trabalho sobre o elétron, ser negativo, eu trabalho sobre o próton, ser positivo. Não. Depende do trajeto e depende da região em que o próton vai ser deslocado ou que o elétron vai ser deslocado, tá bom? Bom, então como a gente sabe que da mecânica cinemática, trabalho tal é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Como aqui nós vamos considerar a carga se deslocando paralelamente ao campo elétrico, à força elétrica, então o cosseno de θ é igual a 1, certo? Ou ele vai se deslocar na mesma direção, para ser mais 1, cosseno de 0 graus, ou em sentidos opostos, para ser menos 1. Então é só questão de determinar aqui se o trabalho é positivo ou se ele é negativo. Então nós temos aqui que para a força elétrica, trabalho vai ser força vezes deslocamento. Se nós pegarmos isso aqui como base e pegarmos o estudo do campo elétrico, certo? Em função de uma carga de prova, lembrem que o campo elétrico é o vetor campo elétrico, seria o quociente entre a força e a carga deslocada. Se nós multiplicarmos isso aqui em cruz, nós podemos chegar a conclusão de que força é igual a quantidade de carga vezes o campo elétrico. Ou seja, se força é igual a quantidade de carga vezes o campo elétrico e substituirmos essa força na função do trabalho, na equação matemática que calcula o trabalho na mecânica cinemática,
nós temos, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Substitui essa força por a força elétrica. Trabalho é igual Q é D. Vamos só definir cada item dessa equação. Q é quantidade de carga, E é o vetor campo elétrico e D é o deslocamento produzido dentro do campo elétrico, ok? Vou repetir, D é o deslocamento produzido. Esse deslocamento, gente, ele é considerado em linha reta, certo? O trabalho da força elétrica, como ele é um trabalho conservativo, então ele independe do trajeto que ele vai fazer. Ele é um deslocamento calculado em linha reta. Gente, por favor, cuidado com os microfones. Tudo bem? Então, esse aqui é o trabalho. Como por exemplo, vamos supor que nessa questão aqui, ó, eu tenha um ponto A, eu tenha um ponto B e eu tenha um ponto C. Vamos supor que cada uma dessas Bom, mas vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui, gente. Ó. Certo? Gente, tem alguém que está com o microfone ligado. Vamos tentar desligar, por favor, para ficar legal para todo mundo. Certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se analisarmos aqui, certo? Esse campo elétrico ele tem intensidade 200 newtons por coulombs, ok? Aí o que é que eu vou analisar aqui? Lembrem vocês que nós já, gente, tem alguém que está com o microfone ligado, eu acho que deixaram o celular com uma criança. Deixa eu mesmo desligar os microfones, gente, de todo mundo, pode ser? Só um minutinho. Pronto, desativei. Vê mais quem mais está com o microfone ativado aí. Deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Era só. Gente, dá para vocês desativarem só apertando em cima do microfone, viu? Mas rapidinho, para a gente não perder tempo, né? Porque senão. Mas isso acontece, é ao vivo aqui, estamos gravando ao vivo. Então a gente tem aqui um campo elétrico, vamos supor, de 200 newtons por coulombs, regiões equipotenciais, 80 volts, 60 volts, 40 volts, 20 volts, certo? E vamos a princípio analisar qual é cada uma dessas distânciazinhas aqui. Aí como é que a gente calcula cada uma dessas distâncias aqui? Pela relação entre o campo e o potencial. Lembrem vocês que a tensão U ela é igual a E vezes D. Se você pegar daqui para cá, a gente analisa o seguinte, gente. Qual é a DDP entre 80 volts e os 60 volts? O que é DDP? Lembrem vocês que DDP significa, eu acho que vocês estão me ouvindo, diferença de potencial. O é DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial daqui para cá? 20. Por que essa DDP é 20? Porque ela é 80 menos 60. Então 80 menos 60 é igual a 200 vezes a distância D. Distância entre duas placas, D, que eu não sei aqui a princípio. A gente vai brincar, a gente vai fazer inúmeros cálculos aqui, que é para aprender a trabalhar um CEU. O que é um CEU? Campo elétrico uniforme. Bom, então quanto é 80 menos 60? 20 é igual a 200D. Ou seja, D é igual a 20 dividido por 200. D é igual a 0,1 metros, ou 10 centímetros. Cada uma dessas superfícies aqui está separada por uma distância de 10 centímetros. Aí olha o que a gente vai pensar aqui agora para começar a fazer cálculo sobre o trabalho. Vamos supor o seguinte, ó. Eu quero deslocar uma carga Q
igual a 1,5 milicoulomos, lembra do Mzinho? Mili. Esse mili significa vezes 10 a menos 3, certo? Eu quero deslocar uma carga Q igual a 1,5 milicoulomos de A para C, certo? Aí olha só, gente, de A para C, a gente pode imaginar uma trajetória meio louca, ó. Assim, ó, todo oscilante chega aqui. O que interessa, gente, é assim, entenda. O trabalho da força elétrica, ele é conservativo. Então, ele é calculado em linha reta dentro do campo elétrico uniforme. Ele é calculado em uma distância reta. Se você pensar bem, esse trabalho tal que nós vamos calcular, chamado trabalho AC, é igual a Q vezes E vezes D. Certo? Analisando os itens, certo? Que nós temos, que são os dados que nós temos. A carga 1,5 vezes 10 a menos 3, o campo elétrico 200, 2 vezes 10 ao quadrado, e D seria a distância medida entre A e C. Vamos medir, vamos analisar direitinho aqui qual é a distância AC. Ó, de A para C, 10, 20. Ó, média aqui. É como se o ponto C estivesse bem aqui, em linha reta. Ponto C. Ou mesmo o ponto A estivesse aqui. Então, quanto é aqui? 10 mais 10, 20. Cada pedacinho desse aqui é 10 centímetros. Então, temos a distância? Temos. Quanto é a distância? 20. Vamos aplicar trabalho tal igual. Qual é a carga? 1,5 vezes 10 a menos 3. Qual é o campo? 200. 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes a distância, 0,2. 10 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 0,2 metros. Cada um é 0,1. Ou seja, o trabalho tal vai ser igual. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 0,2 dá 0,6. Ó, multiplicando só os números. 1,5 vezes 2 vezes 0,2 dá 0,6. Então, isso aqui seria 0,6 vezes 10 menos 3 mais 2. Só o expoente decimal. Menos 3 mais 2. Menos 1. Esse 10 a menos 1 quer dizer o quê? Que tem que voltar só mais uma casinha decimal. Ou seja, o trabalho tal igual a 0,06 joules. Morreu. Muito fácil, né? Outra coisa, gente. Uma coisa super interessante. Nós podemos calcular o trabalho de diversas formas distintas, certo? De diversas formas distintas. Cabe a cada aluno interpretar qual aquela que é mais cabível, que tem uma melhor aplicabilidade naquela questão que ele está resolvendo. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, veja bem. Se nós pegarmos essa função aqui, ó, que o trabalho tal é igual a Q vezes E vezes D. Vamos pegar aqui. Vou colocar isso aqui com observação para nós deixarmos nessa primeira tela que vocês vão tirar a foto, né? Veja bem. Se nós juntarmos essas duas formas, trabalho tal é igual a Q vezes E vezes D. E se nós pensarmos que a relação entre a tensão e o campo é U é igual a E vezes D, como U é igual a E vezes D, nós podemos substituir esse ED aqui por U. Ou seja, nós temos o quê? Que o trabalho tal é igual a Q vezes U. Lembrem vocês que esse U significa DDP. Vou colocando tudo aqui, ó. U é igual a DDP. E qual é o significado de DDP? Diferença de potencial. Essa DDP é o potencial de partida menos o potencial de chegada, certo? Então, gente, por exemplo, se nós pegarmos como base
essa própria questão que nós resolvemos aqui, ó, uma carga Q igual a 1,5 milicoulombs, levada de A para C. Aí você vai pensar assim, ó, onde o potencial VA, tá aqui ele, quanto é o potencial VA? 60 volts. E o potencial VC, ele é levado de A para C. Quanto é o potencial C? 20 volts. É uma superfície equipotencial. O potencial VC igual a 20 volts. Se nós aplicarmos nessa função que nós acabamos de analisar aqui, ó, o trabalho tal é igual a Q vezes U. Então, o trabalho tal, qual é a carga? Vai ter que apertar aqui muito, 1,5 vezes 10 a menos 3, vezes, quanto é aqui? U é 60 menos 20. Quanto é que dá 60 menos 20? 40. 4 vezes 10. O trabalho tal é igual. Se você multiplicar 1,5 vezes 4, dá 6. Então, fica 6 vezes 10, bem aqui tem 1, ó, menos 3 mais 1, menos 2. Esse menos 2 quer dizer o quê? Que nós temos que voltar 2 casas decimais. Então, o trabalho está igual a 0,06 joules. Deu o mesmo resultado, gente, certo? Quer dizer, a questão da fórmula é como a questão vai te trazer, o que a questão vai te trazer, o dado que a questão vai te trazer, certo? O que é mais viável aplicar naquela questão, qual é a fórmula mais viável aplicar naquela questão, tudo bem? Bom, pedir a vocês que nesse momento tira aquela fotozinha da tela para a gente enviar no grupo, tudo bem? Se vocês já quiserem enviando no grupo dizendo, a aula tá legal, vamos assistir aqui que ainda dá tempo. Pode ficar à vontade, viu? Quando tiverem tirado, avisa aí que eu já apago. Primeira pessoa que disser assim, tirei, eu já... Ari. Oi? Não tá pegando o quadro todo. Tá não? Ajuste, ó, só um pouquinho pro lado. Opa! Pra cá? Não, pro outro lado. Pra cá? É. Pronto. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá pegando? Todo. Pronto, Martim, pronto. Tá bom? Pronto. Tá bom agora, gente? Travar aqui. Assim que vocês tirarem, vocês me avisam. Tiraram? Posso apagar, né, gente? Vou apagar, viu? Gente, se vocês quiserem ligar o microfone, alguma dúvida que tem, ó, tenho dúvida assim, como é que seria, qual é a fórmula correta a se aplicar naquele momento, certo? Podem ficar à vontade, ok? Bom, gente, precisamos conversar também sobre superfície equipotencial. Se nós pegarmos bem, em uma superfície equipotencial, nós teremos o seguinte, é uma superfície em que em todos os pontos o potencial elétrico, gente, tá tudo ok? A imagem do quadro tá boa? Só me respondam aí rapidinho. A imagem tá boa? Ok, obrigado. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Uma superfície equipotencial é uma superfície em que todos os potenciais elétricos são iguais. Então, vamos tomar como base uma carga Q. Veja bem, gente, ó, uma carga Q positiva.
Claro que a gente sabe que afastando-se da carga positiva, o potencial elétrico diminui. Aproximando-se da carga positiva, o potencial elétrico aumenta. Então nós vamos fazer linhas concêntricas aqui. Essas linhas aqui, cada uma linha dessa aqui é uma superfície equipotencial. Ari, por que é uma superfície equipotencial? Se você colocar aqui o ponto A e o ponto B, eu quero que vocês entendam aqui, ó. A distância da carga Q ao ponto A é a mesma distância da carga Q ao ponto B. Concordam comigo? Se as distâncias são iguais, você pode pensar assim, ó. VA é constante vezes a carga dividido para a distância A. E VB é igual a constante vezes a carga dividido para a distância B. Como a carga é a mesma, a constante é a mesma, a distância A é igual à distância B, chega-se aqui à conclusão que o potencial A igual ao potencial B. E assim sucessivamente. Faz-se aqui outras superfícies. Aqui outra superfície equipotencial. Aí eu vou colocar assim, ó. Esse potencial aqui a gente vai dizer A, B, C, D. Pode estar em qualquer ponto, né? Pode estar aqui, o D. Qualquer ponto que tiver aqui, o potencial vai ser o mesmo. Aí nós vamos considerar assim, ó. Vamos supor que essa linha aqui, que é uma superfície equipotencial, tem um potencial 50 volts. Essa aqui, vamos colocar que tem um potencial 30 volts. Se tivesse outro potencial, o que é que nós precisamos analisar? Vamos analisar em cada um desses casos aqui, calcular o trabalho, veja bem, gente. Calcular o trabalho realizado pela força elétrica, certo? Para deslocar uma carga Q igual a 200 microcoulombs. Aí nós vamos começar a analisar. Vamos calcular o trabalho para deslocar uma carga Q, 200 microcoulombs. Aí a gente vai analisar aqui, ó, na letra A, de A para B. Então, vamos calcular o trabalho realizado para deslocar essa carga de 200 microcoulombs de A para B. Cara, é tão fácil, gente. Você vai pensar assim, ó, já sabemos que é zero. Por que é zero ali? Porque o potencial em A é igual ao potencial em B. Quando você vê o trabalho realizado em uma superfície equipotencial, ele é nulo. Você vai pensar assim, ó, o trabalho tal é igual a Q, que multiplica VA menos VB. Se você analisar logo que o potencial A é igual ao potencial B, então, nesse caso, VA menos VB vai dar zero. Ou seja, o trabalho tal é igual a Q vezes zero. Trabalho tal, AB é igual a zero. Tanto o trabalho AB é zero, como o trabalho BA é zero. Nesse caso, zero, né? Muito cuidado, porque tem questões nas quais nós precisamos analisar se o trabalho é positivo ou se o trabalho é negativo. Como, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Uma letra B. Calcular o trabalho tal para levar uma carga Q seria assim, ó, de C para A. Certo? Mesma coisa, a carga Q, 200 microcoulombs. Aí você vai fazer aqui, ó, o trabalho tal é igual a Q, que multiplica VC menos VA. É o potencial de partida
menos o potencial do ponto de chegada. Tudo bem, gente? Então você vai fazer o que aqui? O trabalho tal vai ser igual. Vamos trabalhar, vamos começar aqui a analisar. Qual é o valor da carga? 200 vezes 10 a menos 6. Lembrem-se que o prefixo micro significa vezes 10 a menos 6. Então vai ser 2 vezes 10 ao quadrado. De onde vem esse 2 vezes 10 ao quadrado? Do 200, né? Vezes 10 a menos 6. De onde vem o 10 a menos 6? Do micro, né? Vezes VC menos VA. Quanto é o potencial IC? Vou procurar aqui na superfície, 30 volts. Então seria 30 menos 50. Quanto é o potencial em A? 50 volts. Aqui, ó. Isso aqui é uma superfície potencial. Então o trabalho tal vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4, porque mais 2 menos 6 dá menos 4, que multiplica 30 menos 50 dá o quê? Dá menos 20. Não é isso? Vamos organizar essa questão, vamos levá-la bem para cá assim. O trabalho tal vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 4, vezes menos 2 vezes 10. 20. Você pode escrever 2 vezes 10, não pode? Então aqui você calcula rapidinho. Aí se eu quisesse ter feito o seguinte, 2 vezes 20, 40, poderia ser? Poderia, mesma resposta. Então o trabalho tal é igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes 10, menos 4 mais 1 que tem bem aqui dá menos 3 joules. Uma coisa super interessante que é preciso a gente ter bastante atenção, pessoal. O que é preciso a gente ter bastante atenção? É você analisar o seguinte, esse trabalho aqui, nesse caso, esse trabalho ele é negativo. Se ele é negativo, foi um trabalho espontâneo ou foi um trabalho forçado? Bom, foi um trabalho forçado. Trabalho espontâneo recebe o nome de trabalho motor, ele é positivo. Trabalho forçado ou de resistência, ele é negativo. Então aqui é um trabalho forçado. Como assim um trabalho forçado? Deixa eu só explicar melhor ainda para vocês. Ó, se você pensar bem, essa carga aqui no Enem cai muito. Análise de trajetória, já vou mostrar, a gente vai finalizar hoje com a análise de trajetória. Cai muito, é muito cobrado no Enem, viu gente? Ó, como assim análise de trajetória? Ó, você levou uma carga positiva de C para A. Ó, ela estava bem aqui, a carga positiva. Tá aqui a danada. Ela foi para A. Claro que para ela ir para A, ela pode ter feito assim, do jeito que quiser, foi para A. O importante é de onde ela saiu e onde ela chegou. Vou até tirar isso aqui que está uma curva muito grande. Se você pensar bem, essa carga é positiva. Quando ela vai de C para A carga geratriz está aqui no centro, ó, também é positiva. Quando ela foi de C para A, ela se aproximou dessa carga ou se afastou? Se você pensar direitinho, uma carga positiva veio para cá, então ela se aproximou de outra carga positiva. Quando você aproxima uma carga positiva de outra carga positiva, isso é espontâneo ou isso é forçado? É um movimento forçado, né? Movimento espontâneo seriam cargas de sinais opostos se aproximarem. Aqui são cargas de mesmo sinal. Então nós temos aqui um trabalho forçado. Só repetindo, todo trabalho forçado é negativo. Todo trabalho espontâneo é positivo. Aquele minutinho que vocês têm de tirar a foto, pode ser? Vou tomar uma água. Bom, gente, vamos continuar?
Deu certo? Tiraram? Obrigado. Gente, por favor, depois joga essas fotos no grupo aí. Vamos fazer essas fotos circularem os grupos aí, tudo dizer, ó, a aula está sendo igual uma aula presencial. Pode fazer pergunta, pode tirar dúvida, tá certo? Que é uma coisa que a gente não tá na sala, mas é como se a gente estivesse bem pertinho aqui um dos outros, certo? Bom, vamos lá. Para finalizar nossa aula de hoje, olha que aula rápida, gente, olha que aula rápida. Para finalizar nossa aula de hoje, na dúvida, pode perguntar, tem gente que ainda está entrando, nós temos quantas pessoas participando, hein, gente? Bom, gente, ó, se nós pegarmos aqui, olha só, exemplo, nós temos aqui algumas linhas que a gente vai chamar essas linhas de campo elétrico. Vamos ressaltar aqui que essas linhas são linhas de campo elétrico. Então, nós vamos considerar dentro desse campo elétrico 3 pontos, certo? Esses 3 pontos que nós vamos considerar aqui, ó. Ponto A, ponto B, vou colocar assim, ponto C, e vou colocar aqui, bem aqui, ponto B. Cara, aí a questão vai analisar assim, ela vai trazer colocações para que a gente classifique como verdadeira ou falsa. Por exemplo, se pensarmos bem, vamos supor na letra A que para deslocarmos uma carga mais que, ó, uma cargazinha positiva, entenda bem, para deslocar uma carga positiva de A para B, o trabalho é positivo, é maior que zero, ou seja, uma cargazinha positiva indo de A para B teria um trabalho espontâneo. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Ari, mas eu não sei, não dá para saber. Dá, gente. Pela trajetória do campo elétrico, certo? Pelo vetor campo elétrico, você pensa assim, ó, o campo elétrico ele tem a origem na placa positiva e ele direciona-se para a placa negativa. Então isso aqui, gente, seria a nossa placa positiva, certo? Vou destacar ela aqui. Do outro lado, gente, teria a nossa placa negativa. Como é que eu sei? De novo, o campo elétrico, ele nasce na placa positiva e ele direciona-se para a placa negativa. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Espero que sim. Queria estar na sala para vocês me dizerem sim, estamos entendendo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesse caso, como o campo elétrico nasce na positiva e direciona-se para a negativa, você analisa aqui. Se eu levar uma carga positiva de A para B, ele está realizando um movimento espontâneo ou forçado? Você vai olhar aqui e dizer assim, espontâneo. Por quê? Porque a carga positiva está indo na direção da negativa. É o seu movimento espontâneo. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra B. Se você levar uma carga negativa de D para C, é um trabalho forçado? Sim ou não? Aí você vai analisar a trajetória do mesmo jeito. Você vai imaginar uma carga negativa em D e ela vai para C. Certo? Esse movimento dessa carga negativa indo de D para C, ela está fazendo o seu movimento espontâneo ou é um movimento forçado? Gente, é um movimento forçado. Por que é um movimento forçado? Porque a carga negativa ela tem que caminhar na direção da placa positiva. E aqui ela está indo em sentido oposto, ela está indo para a negativa. Então isso aqui ele é falso.
Outra coisa que eu acho muito interessante, cobrado demais no Enem, muito cobrado mesmo no Enem. O potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B? Isso é verdade ou é falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Gente, nesse caso, se você pensar bem, o potencial elétrico é maior quanto mais próximo tiver o ponto da placa positiva. Então, se nós formos analisar uma sequência aqui, qual é o maior potencial elétrico que nós teríamos? Na sequência, A, aí depois, ia diminuindo, D, depois, B, depois, C. Se nós quiséssemos fazer aqui uma sequência em ordem do maior para o menor, teria assim, ó. Potencial A é maior do que potencial D, que é maior do que potencial B, que é maior do que potencial C. Morreu. E gente, quase finalizando a aula, gente, muito rápida. Espero que esteja chegando até a mente de vocês. A questão vai nos dizer o seguinte: qual seria o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q igual a 12 milicoulomбs? Veja bem, uma carga Q igual a 12 milicoulomбs de um ponto A de potencial VA igual a 500 volts até o infinito. Gente, ouviram o que eu disse? Até o infinito. Só colocar para vocês que o potencial no infinito ele é igual a zero. Gravem isso, guardem isso na mente de vocês. O potencial no infinito é igual a zero. Tudo bem? Ari, e aí, como é que calcula isso aí? Ora, simples demais. É só você lembrar da formulazinha do trabalho da força elétrica. De novo, qual seria? O trabalho tal é igual a Q vezes U. Agora, é muito importante a leitura da questão nesse momento, porque a questão disse o seguinte: qual seria o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga do ponto A ao infinito? Ari, mas eu boto primeiro o potencial no infinito ou o potencial em A? Gente, esse trabalho é assim, é potencial de partida menos potencial de chegada. Então é assim, ó, o trabalho de A para o infinito seria igual a Q, que multiplica VA menos o potencial no infinito. Se a questão dissesse assim, gente, qual é o trabalho realizado para trazer, é muito comum aparecer essas questões. Qual é o trabalho realizado para trazer essa carga do infinito para o ponto A? Aí seria potencial no infinito menos o potencial no ponto A. Beleza, gente? Tudo bem? Então, o trabalho tal é igual a 12 vezes 10 a menos 3, prefixo mili, 10 a menos 3, que multiplica potencial em A, 500, menos 0. Ou seja, o trabalho tal, 12 vezes 10 a menos 3, vezes 500. Esse 500 pode ser escrito em notação científica como 5 vezes 10 ao quadrado. Então, o trabalho tal seria 12 vezes 10 a menos 3, que multiplica 5 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, o trabalho tal, 12 vezes 5 dá 60 vezes 10 a menos 1. Porque menos 3 mais 2 lá no exponencial dá menos 1. Ou seja, o trabalho tal é igual a 6,0 joules. Morreu. Mais uma telazinha para vocês tirarem o print. Bom, gente, cansei, tô falando alto. Me empolguei, gente, hoje na aula, gostei. Muito obrigado a vocês pela presença. A gente está terminando a aula com quantas pessoas vêm assistindo? 15 pessoas. Eu agradeço a vocês. Eu vou enviar um materialzinho para vocês estudarem aí no decorrer da semana, tá certo?
ainda hoje, mas eu vou enviar hoje mesmo só para vocês terem tempo de olharem para ele. Na semana que vem a gente vai estar nesse mesmo horário aqui corrigindo esse material, viu, gente? Um abraço, tchau, gente, até a semana que vem, se Deus quiser.